Olá, meu nome é Daniel Marques e nós estamos no 7º módulo do curso Manual do Vencedor. E nesse módulo nós estamos falando especificamente a respeito de dons espirituais. Na aula passada nós falamos sobre os dons verbais, que são o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecias. E nessa aula eu gostaria de falar a respeito do dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Esses dons, eles são os dons de revelação. Os dons da aula passada são os dons verbais. Todos esses dons, como eu já falei anteriormente, eles estão descritos no livro de 1 Coríntios capítulo 12. O dom de palavra de conhecimento é um dom que está ali descrito no versículo 8. E para que serve esse dom? Bom, podemos dizer que ele é um fragmento, uma pequena parte do conhecimento de Deus que é dado a uma pessoa pelo Espírito Santo. Então, suponhamos que estejamos numa reunião, ou suponhamos que você esteja em um determinado lugar e você sinta no seu espírito de falar algo para uma pessoa ou para um grupo de pessoas que não tem origem necessariamente em um conhecimento prévio que você tenha ou em algo que alguém tenha te falado, mas você simplesmente sente aquela impressão, se sente impelido a falar da parte de Deus. Então, por exemplo, numa determinada reunião, você sente dizer, eu sinto que tem alguém, ou um número X de pessoas que tem tal enfermidade, ou que estão depressivas, ou que estão precisando de auxílio em qualquer aspecto possível. Então, a palavra de conhecimento é uma palavra que você dá acerca de uma determinada coisa, com um determinado propósito, para que aquela palavra venha trazer fé, venha produzir fé na vida das pessoas e para que elas possam receber um determinado milagre ou cura ou para que Deus possa expor determinada coisa na vida daquela pessoa. Podemos ver isso no ministério de Jesus, na igreja primitiva, no Antigo Testamento. Jesus, quando estava falando com a mulher samaritana, ele falou, olha, você não tem um marido. Na verdade, você já teve 5 maridos e o que você tem agora é amasiado a você. Então, isso foi uma palavra de conhecimento da parte de Jesus. Vemos também na igreja primitiva, Ananias e Safira, Natã, que profetizou a Davi a respeito de que Deus iria expor o seu pecado. Então, a palavra de conhecimento ela pode acontecer de maneiras mais variadas. E nós vemos nas Escrituras elas sendo empregadas para expor o pecado, para trazer as pessoas a Deus, para aproximar pessoas a Deus, para guiar e dirigir, para ministrar encorajamento no tempo de desânimo. Uma pessoa que está desanimada, uma palavra de conhecimento, ela vem para trazer encorajamento, no sentido de que você pode expor a realidade, uma vez que você sente no seu coração de falar aquela palavra para a pessoa, e dizer para ela que Deus vai mudar aquela história, Mostrar para ela que de algum modo Deus está agindo naquela situação. A palavra de conhecimento também serve para transmitir um conhecimento sobre eventos futuros e para revelar coisas escondidas, Então a palavra de conhecimento ela tem esse propósito de mostrar aquilo que ninguém saiba, nem você mesmo, mas que esteja acontecendo na vida de alguém, ou em determinado grupo de pessoas. Um outro tipo de dom, o 5º tipo, é a palavra de sabedoria. É o 2º tipo de dom de revelação. A palavra de sabedoria é a sabedoria divina falada sobrenaturalmente, através do Espírito Santo. Então, o dom de sabedoria ele é diferente do dom de palavra de sabedoria. Não são a mesma coisa, frequentemente essa palavra de sabedoria ela vem junto com a palavra de conhecimento também. E essa palavra de sabedoria ela serve exclusivamente para solucionar questões. O objetivo dela é resolver problemas, resolver questões complicadas. Então, a Bíblia mostra que Salomão, certa vez, ele foi um instrumento para resolver uma situação através de uma palavra de sabedoria. Então, havia um bebê e 2 mulheres chegaram para Salomão dizendo que eram as mães daquele bebê. Então Salomão disse o seguinte, vamos dividir esse bebê no meio e nós damos uma parte para cada uma. Uma delas disse, pode dividir, não tem problema. Mas a outra disse, não, eu abro mão do meu filho, ela pode ficar. Então Salomão, através daquela
Na palavra de sabedoria, ele concluiu que a mãe é aquela que não queria que dividisse o bebê, porque ela amava o filho e, portanto, não queria que ele fosse morto. Então, querido, você pode ser usado da mesma forma para transmitir sabedoria da parte de Deus através de uma única palavra, através de algo que resolva a questão. Então, palavra de sabedoria é essa palavra que soluciona problemas, define questões. Não é uma sabedoria natural, ela não é obtida por realizações acadêmicas, nem por experiências ou por entender a Bíblia. Não, é um conhecimento prévio, né, uma sabedoria da parte de Deus para solucionar uma determinada questão. O sexto dom espiritual, o terceiro relacionado aos dons de revelação, é o dom do discernimento de espírito. Ele é mencionado lá em 1 Coríntios 12, capítulo 10. O dom de discernimento de espírito é aquele que te permite saber se alguém está falando sob a influência de Satanás, de Deus ou de si mesmo, né? De uma influência natural, sobre o espírito de Deus, do homem ou de Satanás. Sabe, esse discernimento de espírito, ele te permite, às vezes, resolver questões e averiguar se algo que determinada pessoa está falando procede de Deus ou não. Então, se nós tivéssemos mais, né, desses dons na vida da igreja, provavelmente muitos problemas seriam evitados ou minimizados, porque ele te leva a discernir se algo é de Deus ou não. Então, se uma pessoa está falando algo e você percebe que não procede de Deus, você pode, né, ter uma atitude de julgar aquela questão e dizer, olha, isso não procede, isso está fora. Ou se você mesmo estiver dizendo algo, você pode ter essa percepção. O discernimento de espírito, então, ele nos leva a perceber se algo é de Deus, se é do diabo ou se é nosso, se procede de nós. Então nós temos que ter essa percepção. Isso facilita o processo de edificação da igreja e nos livra de cometer muitos erros por conta de palavras de engano. Isso livra a igreja de ser enganada e passar por inúmeros problemas, às vezes por tomar decisões erradas. Então, esses são os três dons de revelação: o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espírito. Na próxima aula eu falarei a respeito dos dons de habilidade. Eu encerro por aqui essa aula, espero que você tenha gostado. Revise esses dons, eu falei aqui rapidamente, só para você ter uma noção geral, para que você possa ser usado por Deus. Vencedores manifestam os dons espirituais. Então, acompanhe a próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse ensino, a esse estudo a respeito dos dons espirituais. Eu espero você.